Então, queridos amigos, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, entrando sempre em sintonia com a espiritualidade amiga, os nossos protetores espirituais, a nossa benfeitora Marta. Procuremos essa sintonia profunda, esse estado de oração que nos deixa bem e nos proporciona paz. Então, inicialmente, vamos chamar o nosso irmão Fabrício para fazer a nossa oração através da música. Seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Tecnologia para explicar, um Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. De toda ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber na água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica a Deus. Então, meus amigos, sempre eu gosto de dar aquele recado carinhoso
para deixarmos os nossos microfones fechados, né? Continuemos em sintonia com o nosso momento de hoje e vamos pedir ao nosso irmão Marcel para fazer a leitura da mensagem de hoje. Nas imensas e insondáveis estradas da vida, homens e mulheres buscam forças para se manterem na luta contra as tentações. Da parceria resultou a família, divino educandário das almas. Cada um cedeu de si seus tesouros íntimos. A força do trabalho dele, a paciência dela, o intelecto arrojado do varão, o sentimento delicado da varoa, a impetuosidade do guerreiro e a delicadeza da artista, da tecelã, o caçador indômito e a cozinheira cuidadosa. No pensamento dele, o plano de guerra, o combate contra os adversários, a disputa bélica. No coração dela, os cuidados com a prole, a educação doméstica, a limpeza do lar. Nele, o grito de guerra, nela, o silêncio da oração. Não houve homem algum que tenha avançado nas trilhas da vida sem o apoio feminino na retaguarda. Seja a genitora que desapareceu nas voragens do tempo e aparentemente foi deletada da memória dos filhos, ou a companheira eleita, que ficou na janela do castelo, aguardando o regresso triunfante do parceiro. As lendas correm o mundo desde a antiguidade. As Amazonas, lendárias guerreiras que teriam vivido na velha Ásia, na região da Sarmácia, optando por criar uma civilização inteiramente desprovida de homens, admitidos apenas em certas épocas do ano para a procriação. E quando os descendentes vinham ao mundo, os meninos eram imediatamente eliminados, preservando-se tão somente as futuras guerreiras e exímias cavaleiras. Mas viver sem parceria? Impossível. No reino animal, encontramos sempre o acasalamento como manifestação primária do amor. A força do leão, subjugando a leoa, que caça para alimentar o macho alfa. A aranha fêmea e o louva-a-Deus, ambas a devorarem o parceiro após o acasalamento, se nutrindo de substâncias preciosas para o período gestacional. Entre homens e mulheres, a evolução foi retirando esses comportamentos destrutivos e amadurecendo os sentimentos para a parceria entre os cônjuges diante dos filhos. O cuidado extremo com os vulneráveis, o aleitamento materno, a vigilância e o provedor por perto, garantindo segurança na estrutura da família, que custa a cada um de nós crer que estamos a atravessar tempos de noticiário macabro em torno de feminicídios cruéis, estupros violentos e extermínio da mulher pelo homem, atendendo caprichos do ego ou manifestações do ciúme doentio. O avanço das legislações que arrancou a mulher de sua inferioridade social, o abrandamento de costumes e culturas em diversos países, onde ainda persiste o menosprezo e a desconsideração em torno do sexo feminino, seja na vida social ou no campo da religião instituída. Eras e mais eras foram vencidas, onde o arbítrio masculino prevaleceu, como se o espinho fosse mais valioso que a rosa. Ela, a vestal, ele, o sacerdote. Ela, mercadoria,
Ele, o mercador. Ele, o proprietário. Ela, sempre a propriedade. Desde a Revolução Francesa, ocorrida em julho de 1789, as mulheres se fizeram protagonistas de uma célebre rebelião na data de 5 de outubro do mesmo ano, empunhando nas mãos objetos de cozinha a protestarem contra a escassez de víveres e miséria material que tomava conta da França, obrigando a história a se curvar à sua força. Quando esteve nos cenários tristes da Judéia, ele teve muitos momentos entre elas. Suas seguidoras se fizeram expoentes da mudança que a mensagem veio provocar no mundo. Jesus foi e prossegue sendo o maior feminista da história. Reergueu muitas das quedas morais impostas pelos parceiros cruéis. A todas deu orientações e sugeriu diretrizes que permanecem vivas nas páginas dos séculos. Estás na condição masculina? Respeite e reverencie a mulher que marcha contigo. Estás na condição feminina? Auxilia tua família ou teu parceiro eleito, para que debaixo de teu teto reine a harmonia e a felicidade. Somente nos alicerces da legítima fraternidade e parceria poderás construir tua aventura, arrastando os indivíduos para a consolidação da sociedade justa e equilibrada que todos nós ansiamos desde ontem, atravessando o hoje. Deus não é macho ou fêmea. Deus é. Marta, Salvador, 21 de abril de 2024. Então, meus amigos, em sintonia com essa mensagem, que nos conclama uma meditação profunda, mantendo a nossa sintonia com Cristo, vamos pedir ao nosso irmão Paulo para nos conduzir até 7h30 a nossa meditação. Há em toda criatura um recanto de paz. Este recanto é para a criatura comum uma espécie de oásis em um deserto localizado no centro do eu, eivado de sensações e sentimentos escondidos. É com a força do pensamento e o desejo da libertação que os viajores entram neste deserto na direção da sua paz interior e vão prosseguindo apesar de todas as dificuldades. Em um determinado momento, é importante que nós tenhamos a consciência de que estamos preparados para a viagem e que vamos colocar em nosso alforje as pedras que representam as nossas dificuldades, os impedimentos que nos retiram do lugar de paz. O convite nesse instante é para que adentremos neste deserto interior, nos preparemos para a viagem. A respiração é importante para trazer o equilíbrio ao corpo, a força ao psiquismo. Então respiremos. Vamos inspirar, contando até 3, aguardar e expirar. Façamos pela primeira vez, inspire em 3, aguarda, expira em 6,
Mais uma vez, inspira em 3, aguarda, expira em 6. Mentalmente, mantenha este ciclo da respiração para que o corpo esteja em condições da viagem longa na direção do eu. Vamos dar o primeiro passo. Ao nosso lado, muita solidão, o deserto árido dos sentimentos nos provoca, trazendo uma sensação de medo e solidão. Mas nós não estamos sozinhos. Estamos acompanhados pela força divina que habita em cada ser, que preenche toda a nossa existência e que jamais fará com que abandonemos os nossos passos. Caminhemos. A jornada pode ser longa ou mais curta, dependendo do quanto estamos dispostos a firmar o passo nesse desiderato. Vez por outra, vão emergindo no horizonte cenas, imagens, como se fossem espaços reais, situações percebidas, e assim vamos começando a conhecer um pouco mais do tanto guardado nas nossas memórias mais profundas, no nosso eu interior. Quantas camadas nos separam de nós mesmos? Ali é aquela pessoa que eventualmente com suas palavras feriram nosso coração. Os seus gestos bruscos ameaçaram a nossa integridade física e o seu jeito de ser, a sua conduta, danificou severamente o nosso conceito moral. Olhemos para o nosso irmão e percebamos nesse instante que ao redor dele, setas da nossa indiferença e ao mesmo tempo sentimentos negativos criados por ele mesmo vão formando uma espécie de nuvem a ferir-lhe os sentimentos e as emoções a todo instante. Os seus olhos choram as lágrimas do arrependimento e a ociosidade de um coração escasso de amor é como faca lhe ferir a carne sem detença. Percebamos que, para além dos nossos sentimentos, existe um outro ser que carrega uma história, que carrega dor, sofrimento, as dificuldades enormes do transitar da própria vida. E nesse instante, ele mesmo, como um viajor, também caminha no seu deserto da paz. Um sentimento de paz, de gratidão, pela compreensão de que o outro, nesse instante, teria sido o desequilíbrio e que este desengano, que este engano, melhor dizendo, que lhe acometeu e que lhe trouxe tantas motivações para que ele pudesse ser o ofensor do nosso campo mental, vai requerer de nós o espaço da indulgência e do perdão. O exercício dessa prática é algo libertador, porque transfere para o outro as condições negativas deste encontro. Envolvamos o nosso irmão com uma luz azul
Pensemos nele como alguém que agora recebe de nós um manto de energia azul que sai do centro de força que está entre os olhos, o nosso chakra frontal, e que vai diretamente ao seu coração. Sintamos esta energia azul saindo do nosso corpo, indo na direção do irmão, abraçando esse irmão, compreendendo a sua dor, a sua ignorância, estabelecendo um link de liberdade. E pensemos, seja tua a minha paz eu vos dou, para que em outra circunstância seja você aquele a olhar para mim quando eu precisar. Que nunca mais a sua ignorância roube de ti a plenitude e permita que você seja o agente da dor do outro. Vamos ao nosso alforje nesse instante, retiremos uma das pedras que carregamos e coloquemos na estrada como sinal da nossa primeira vitória. Respira. Solta. Caminhemos. Mais adiante, um novo cenário se descortina. É uma família em desequilíbrio. Os amigos que lá se encontram discutem pela desilusão dos sentimentos, as projeções e as expectativas frustradas geraram um hiato que foi provocando e corroendo cada vez mais aquele amor que existia em outros tempos. A paixão se dissolvia pelo ralo da desilusão, deixando o espaço de um vazio de sentimentos, e a negatividade das palavras e pensamentos daquele instante denotam um clima de absoluta desunião. A criança sentada ao chão, observando essa cena, chora em desespero por não conseguir alcançar esses pais que agora estão em conflito. Olhemos para esta criança em primeiro momento. Vamos em direção a ela. Olhemos nos seus olhos. Enxerguemos às vezes a nós mesmos. Quantas vezes nós já choramos pelo medo, pela impotência, pela incapacidade de modificar o rumo das coisas. Quantas vezes fomos instados a olhar para nós mesmos em força e encontramos apenas o vazio e a fraqueza. E por esse motivo, agora, nós podemos contemplar esta criança e abraçá-la nos nossos braços, trazê-la neste amplexo amoroso, dizendo assim para ela: você não está mais sozinha. Agora sou eu quem volto para buscá-la. Olhe para mim e veja o que você se transformou. Nós fomos o fruto desta alquimia das relações e agora eu consigo trazer-te aos meus braços e devolver-te amor pleno e verdadeiro. Olhemos agora a nós e a criança, para aqueles pais. Compreendamos que eles são seres humanos que também atravessam os seus desertos existenciais e que aprendem nos desacertos o caminho da paz e do amor. Vamos envolvê-los com uma energia na cor verde do coração, enchendo aquele ambiente de amorosidade, para que eles possam, então, sentir-se amados por aqueles que foram seus filhos e que reconhecem o dom da vida que só foi possível graças a eles. Vamos abraçá-los e vamos retirar desta pedra
mais uma vez o alforje e colocar na estrada. Estamos caminhando no deserto e avistamos ao longe um oásis maravilhoso com flores exuberantes. Uma brisa fresca começa a soprar em nosso rosto e nós vamos caminhando na direção do nosso objetivo. Ainda faltam alguns passos e à nossa frente vão pululando as cenas cotidianas do dia a dia, aquele vizinho desagradável, aquela moça que insiste em permanecer no seu estado de brutalidade, aquele outro que é arrogante, que a sua fraqueza faz com que suas palavras sejam como pedras atiradas ao outro. Vamos observando a maledicência das palavras que estão sendo ditas a todo instante, as conversas vazias, o noticiário deprimente, a mentira em todo canto, a falsidade das relações, e vamos compreendendo que somos todos viajores do deserto da existência, que o que nos falta nesse instante é o olhar contemplativo do desenvolvimento das almas, do progresso dos espíritos, e assim pedimos a Deus que encha o nosso coração da força da paz, para que possamos compreender que o mundo ainda estertora nos seus primeiros passos na direção da plenitude e que é necessário que tenhamos o amor como o sentimento que vai amalgamar as nossas uniões. Vai permitir que sejamos capazes de estar em um, com todos eles um dia, e conosco possamos nos integrar à nossa sombra, permitindo pacificar os nossos corações. Caminhemos em direção ao nosso oásis de paz. Vamos nos aproximando, um regato doce que se joga de cima do precipício, regando com seu vapor as plantas em derredor, melhorando o ambiente e nos ofertando a água que mata a nossa sede. Como é bom estar em paz. E vamos nos lembrar que todos temos este oásis de paz. Basta apenas termos a coragem de percorrer o deserto da existência. Caminhar com o ideal da irmandade, da abnegação, da indulgência, do perdão e do amor, para que tenhamos as ferramentas necessárias e ir retirando as pedras dos alforjes da nossa viagem, para que encontremos finalmente a nossa verdadeira paz. Que a paz esteja com todos nós e que possamos, algum dia, fazer esta viagem e encontrar em nós mesmos a água doce, a água viva, que faz com que nós tenhamos plenitude em nossas existências. Fiquem em paz.